Nosso objetivo é calcular o índice de similaridade de Jacquard. Neste exemplo, nós estamos considerando que o mesmo transecto, ou uma mesma parcela, foi medida duas vezes em momentos diferentes ao longo do tempo. Então, por exemplo, nós temos uma medição em 2012 e nós temos outra medição em 2014. Nós precisamos trazer a medição de 2014 e realinhar ela embaixo das medições de 2012, para que quando a gente cria a tabela dinâmica, a gente consiga organizar esses dados, reorganizar esses dados em linhas e colunas. Então, vamos começar então trazendo essa medição DAP 2014, morta e altura comercial, para baixo da medição de 2012. Então, aqui a gente pode excluir essa outra e retirar o rótulo. Dessa forma, aqui eu posso retirar o 2012 e eu preciso então incluir uma nova coluna que vai justamente receber a informação de quando os dados foram obtidos. Então a primeira parte da minha tabela fica como 2012 e a segunda parte da minha tabela fica como 2014. Os demais campos é praticamente a repetição, com exceção da altura comercial, que neste caso ela não foi medida em 2014, então a gente vai deixar em branco. Os demais dados são os mesmos, são as mesmas árvores remedidas, então a espécie não muda. E a identificação da parcela, nesse caso do transecto, é a mesma. Então, nossos dados reorganizados e agora em condição de chamar a tabela dinâmica. Vale destacar que mais para frente nós vamos ter que tratar duas características dessa tabela, que uma é a presença de árvores mortas, então isso nós vamos ter que tirar essas árvores do cálculo dos respectivos índices, e as espécies não identificadas, nós vamos trabalhar com o nome científico, e a gente percebe que algumas espécies não possuem a identificação, então também teremos que remover do cálculo do nosso índice. Agora sim, então eu seleciono todos os dados e peço para inserir a tabela dinâmica. Eu tenho 4 campos para construir a tabela dinâmica, então aqui a variável que vai ser agrupada nas linhas, aqui a variável que seria agrupada nas colunas, aqui a variável que vai compor o corpo da tabela, e aqui a variável que eventualmente eu deseje realizar um filtro sobre. Então, no nosso caso, tanto do índice de similaridade, que é o que nós estamos vendo agora, como o índice de diversidade que nós vamos ver na sequência, a gente precisa agrupar por espécies e pelo nome científico. Então, eu trago aqui o científico. As colunas, no nosso caso, vão ser as medições. Então, eu tenho uma coluna relativa à medição de 2012 e outra coluna relativa ao ano de 2014. Eu vou só reorganizar aqui. E no corpo da minha tabela eu preciso realizar uma contagem, ou seja, saber quantos indivíduos quantos indivíduos de cada espécie ocorrem em cada um dos anos. Então eu vou pegar o próprio nome científico e colocar aqui. Então ele já veio como count, de contagem. Nossa tabela, então, ela já está pronta aqui do lado, à medida que a gente vai incluindo as variáveis nos respectivos campos da tabela dinâmica. Como a gente havia dito, eu vou precisar então retirar as espécies não identificadas, que foram 3 espécies em 2012 e 3 espécies em 2014. Posso usar a opção de filtro da própria variável, então
ela já saiu à medida que eu desmarco. Só que eu ainda tenho aquelas espécies mortas, que elas estão entrando no meu cálculo. Então, eu preciso pegar a variável que acusa mortalidade, colocar aqui no filtro e pedir para que todas as árvores mortas, ou seja, que o flag, o label de morta seja verdadeiro, então quando ela for verdadeira morta, retire da análise. Então aqui a gente já percebe que nossa tabela dinâmica está um pouquinho diferente do que estava antes. Então eu tinha 64 indivíduos vivos em 2012, em 2014 eu passo a ter 61 indivíduos vivos. Bom, agora, relembrando a fórmula, né, para o cálculo do índice de similaridade de Jacquard, então eu tenho 3 variáveis que entram no cálculo do índice. Então a gente tem a variável SA, nós temos a variável SB e a variável SC. SA é o número de espécies que ocorreram em 2012, o SB é o número de espécies que ocorreram em 2014 e o SC é o número de espécies comuns, ou seja, que ocorreram tanto em 2012 como em 2014. A SA, então, é facilmente obtido pela contagem do número de espécies com valores nessa coluna de 2012. Então, a gente pode usar aqui a fórmula count em inglês ou count em português. Então, a gente vai fazer o count aqui. Ou seja, eu tenho 30 espécies ocorrendo em 2012. SB, eu também posso realizar um count, uma contagem do número de espécies que ocorrem em 2014. O que a gente percebe é que apenas uma espécie não ocorre em 2014, então eu espero que a contagem aqui seja 29. E aqui a gente tem que calcular o número de espécies comuns, ou seja, que ocorre tanto em 2012 quanto em 2014. Nesse caso, nesse exemplo, é simples porque eu tenho poucas espécies e rapidamente eu já identifico que apenas uma espécie não ocorre ao mesmo tempo em 2012 e 2014, mas vamos usar uma fórmula para que a gente já aprenda como fazer esse cálculo quando a nossa base for bem maior do que essa. Então aqui, a primeira coisa que a gente vai perceber é que nós vamos usar duas funções, a função se, então a gente vai usar a função se, que aqui no inglês é o if, e a função i, que aqui no inglês vai ser o and. Então primeiro eu vou fazer, eu vou fazer a seguinte função, construir a seguinte função, se existir a espécie em 2012 e 2014, retorna o valor 1, se não ocorrer, retorne o valor 0. Então, seria se, no nosso caso, if, se algo acontecer, retorna o valor 1, se não, o valor 0. E aí, esse algo acontecer é ter a espécie em 2012 e em 2014. Então, aqui eu vou usar o operador AND, e no operador AND eu vou fazer a conferência que é a seguinte, se a espécie Anacardium que ocorrer em 2012, ou seja, em B5, for diferente de 0, né? Aliás, de vazio, ok? E se isso também for, se essa espécie também for diferente de vazio em 2014, que no nosso caso é a célula C5. Então, diferente 14, ok? Então, nossa verificação é se em 2012 tiver a ocorrência e em 2014 também tiver a ocorrência daquela espécie, retorne o valor 1, se não, retorne o valor 0.
Então, a gente viu aqui, valor 1, a gente vê claramente que aqui ocorreram 3 indivíduos e, né, em 2014, 3 indivíduos. A gente vai esperar, então, que nessa linha 16, na espécie Hymeneia parvifolia, a gente tenha o valor 0, porque ela ocorre em 2012, eu tenho um indivíduo, mas eu não tenho nenhum indivíduo em 2014. Então, essa fórmula, na hora que chegar na linha 16, vai retornar o valor 0. Então, agora ficou fácil, a gente consegue calcular as espécies em comum usando a função soma. Então, soma esta coluna, eu tenho 29 espécies em comum na área 2012 e 2014. Então, agora fica fácil a gente calcular o jacar. Jacar, então, vai ser igual a SC dividido por SA mais SB menos SC. No nosso caso, então, a gente tem o índice de Jacquard de 0,97, o que equivale a uma similaridade de 97%.